Ora, já que estamos em direto, Meltox, uma parceria entre o canal A Cor do Dinheiro e o movimento Europa Liberdade. Como sabe, são conversas que passaram a semanais sobre temas relevantes da sociedade portuguesa. E como sabe também, tanto a Cor do Dinheiro como o movimento Europa e Liberdade são defensores da liberdade económica, como o próprio nome indica. E, portanto, os temas giram quase sempre à volta destas matérias. Hoje temos connosco António Nogueira Leite, nosso convidado de hoje, que é professor catedrático e gestor. Bom, mas eu, se quisesse definir o António, até com os anos que lhe conheço, já não conseguiria passar aqui por menos 10 minutos a explicar o seu currículo. Portanto, vamos tentar passar à frente disto tudo e vamos falar com o António hoje, eu e o Jorge Marrão, sobre desigualdade na economia. O setor público e o privado são mundos cada vez mais afastados. Ora, como já percebeu, é um tema muito candente para aquilo que é o momento que Portugal vive. António, bem-vindo ao Meltox. Queres começar por comentar esta matéria? Desigualdades na economia e o mundo privado e o mundo público estão cada vez mais afastados? Olá, boa tarde. Camilo, obrigado, e Jorge também pelo convite. É com enorme gosto que estou aqui com dois amigos de há muito tempo. De facto, em Portugal, nós temos verificado ao longo dos anos, como em todos os países, alguma disparidade entre o setor público e o setor privado, mas temos, sobretudo, assistido a diferentes defesas perante as crises a que o país agora tem estado sujeito. Uma primeira que foi totalmente da nossa lavra, esta que surgiu, enfim, por algo completamente inesperado, embora depois a reação também vá depender daquilo que fizemos no passado. Tipicamente, o que nós temos é, enfim, dois grandes grupos de portugueses, aqueles a quem, enquanto o país tiver capacidade de endividamento, e neste momento, com a postura da política monetária do BCE e a trajetória que foi feita, eu julgo que ela é, enfim, inquestionável. Por outro lado, temos as pessoas que dependem da sua iniciativa, que dependem da iniciativa de terceiros, que não o Estado, e que, de facto, olham para toda esta situação muito difícil em que nós estamos com uma perspectiva muito grande, que não é apenas sobreviver com o máximo de saúde possível à pandemia, mas também terem uma atividade para desenvolver, terem enfim, um retorno adequado para o capital que investiram, ou por aí simplesmente terem uma empresa para onde possam continuar a ir todos os dias, digitalmente ou presencialmente trabalhar. E isso é evidente que faz uma diferença enorme. Uma pessoa saber que tem uma atividade garantida e de remuneração certa, independentemente da circunstância que o país viva, e aquelas pessoas que, para além do problema que nos afeta a todos, têm um problema, enfim, em que têm, como diz o povo, de pedalar muito para aguentar a sua saúde financeira e muitas vezes o sustento das suas famílias, não é? Para além da saúde física. António, nós vivemos tempos muito estranhos, porque esta pandemia já deu para tudo, mas sobretudo para coartar liberdades. Não só liberdades cívicas, a coberto de estados de emergência e estados de calamidade, mas até para começar a fazer uns disparates na economia. Porque, por exemplo, eu recordo que esta conversa do Estado ter um papel mais presente na economia não começou agora com a TAP. Já Não. começou há vários meses, não é? Desigualdades na economia e o mundo privado. Há várias pessoas que têm advogado, enfim, por razões que são ideológicas e que são rebatíveis, que tudo o que é fenómeno novo no mundo em que vivemos é justificação para mais Estado. Aqui há 1 ano, 2 anos, começou a moda de dizer, bom, as alterações climáticas são um problema gravíssimo, e eu acho que são, implicam muito investimento, muita intervenção ao longo do tempo, e, portanto, quem é que pode fazer isso? O Estado. E, portanto, qual é a melhor maneira de nos prepararmos para as alterações climáticas e para fazer aquilo que tem sido feito? O Estado. Ora bem, agora falamos na reação ao Covid.
quer no plano das liberdades, quer no plano económico, as pessoas dizem logo, o que vai acontecer é que muitas das empresas privadas não se aguentam, nomeadamente se a resolução do problema médico durar muito tempo, e, portanto, o que nós vamos ter é o Estado em todo lado. Ora bem, no caso português isso é um bocadinho caricato, porque nós partimos para esta situação com um Estado endividado em 120%. E não esquecer sempre que as receitas do Estado não são apenas os impostos que os funcionários pagam, quer queiram, quer não queiram. São os impostos que toda a economia paga e em que aqueles que pouco recebem do Estado, para além de alguns serviços que são contrapartida pelos impostos que pagam, são o essencial do financiamento do Estado. Numa situação em que tudo isto é muito acomodável, porque os juros estão muito baixos, mas nós não vamos ter esta política monetária ad eterno. Embora algumas pessoas o advoguem, a generalidade, o consenso técnico é que isso não vai acontecer para sempre. E, portanto, o sair da crise vai ter aqui uma fatura em termos da maior dívida que vamos, entretanto, coletivamente angariando, e que tem a ver, desde logo, com o Orçamento do Estado, mas também tem a ver com várias iniciativas que o Estado vai tomando, e eu não quero saber se estão registadas, se não estão registadas, no fim elas vão ter de ser pagas. Ponto é esse, ela tem que ser paga, ponto final. Aparece ali ou não aparece, a gente vai pagá-la. Mesmo, e foi isso que falhou ao engenheiro Pinto Sousa, mesmo que nós tenhamos que ir buscar mais dívida para pagar aquela que, entretanto, temos que devolver aos nossos credores. Mas para irmos buscar mais dívida, nós temos que ser credíveis e os credores têm que acreditar que quando vamos buscar mais dívida, vamos estar em condições de a pagar. Portanto, eu não tenho que pagar tudo de uma vez, mas eu tenho que ser visto sempre como estando em condições de ir pagando as responsabilidades que tenho. No enquadramento em que a política monetária mude, ou o país está a crescer violentamente, portanto, voltarmos àqueles bons tempos de quando começámos a trabalhar, no fim dos anos 80, princípio dos anos 90, ou então não vamos ter capacidade de pagar a dívida. E eu duvido muito que seja através da gestão pública que nós criamos na economia uma dinâmica sustentável necessária para pagar a dívida. Aliás, estou absolutamente convencido do contrário. Sim, tu não achas estranho que em Portugal andemos a debater estes temas há mais de 30 anos, que é explicar às pessoas que mais Estado na economia é coisa que não funciona, quando nós vimos nos anos 70 e no princípio dos anos 80, e parece que o eleitorado não percebe isto. O português comum, o português de rua, parece que não percebe isto, António. Não, e agora nos últimos anos... E acha que é uma jogada de uns gajos de direita que querem impor o liberalismo. Que às vezes é isso que eu ouço na rua. Não, o liberalismo, para alguns, é muito pior do que o conservadorismo mais ultramontano que se possa imaginar. O problema deles é o funcionamento das atividades em concorrência, como, aliás, acontece nos paraísos social-democratas, que de social-democrata não têm muito, a não ser um Estado social sustentado com regras e com uma economia pujante, e onde a concorrência é levada a sério, e onde as pessoas olham para o setor privado e para as empresas de uma forma construtiva e não as transformaram no anátema em que nos últimos anos se tem transformado cada vez mais a iniciativa privada. Eu sei bem que há alguns maus exemplos, como em todos os lados, que levam a ancorar ainda mais essa crença. Mas eu também, por cada caso triste de gestão privada, eu arranjo vários de gestão pública, e a comparação não é onde é que estão os maiores pilantras, a comparação é quais é que são os que funcionam melhor. António, um bom exemplo do que estás... Jorge, eu acho que tenho que trazer para a conversa, mas a última pergunta que eu vou fazer aqui ao António nesta fase é: um exemplo do que estás a dizer é a Suécia e a Dinamarca. E a Dinamarca e a Suécia eram os dois países em que eu estava a pensar. São os socialistas típicos, mas respeitam a iniciativa privada e mantêm a concorrência e não se esquecem que as empresas é que criam riqueza e postos de trabalho. Absolutamente. E eu desde sempre defendi, enfim, há muitos liberais, eu sempre me intitulei de liberal, ou pelo menos de olhar para a economia, dando muito valor àquilo que é o resultado da iniciativa livre das pessoas,
mas sempre achei que devia ser com regras. Nos anos 90, eu e o Diogo Lucena escrevemos muita coisa sobre a importância de ter reguladores independentes. Portanto, não foi uma inovação dos socialistas. Os socialistas, na altura, o que queriam era a manutenção das direções gerais e das empresas públicas, e, portanto, esta ideia de privatizar as empresas e ter reguladores independentes e fortes foi uma ideia dos terríveis liberais, não foi uma ideia dos socialistas, e eu, enfim, agora estou naquela fase em que sou atacado pelos libertários, que acham que vivemos na economia do Neolítico e pela generalidade dos portugueses que se tornaram intervencionistas, que é um germe que cá está sempre. Eu antes pensava que era da tradição corporativista do Estado Novo, quando eu era mais novo. Sim. Ainda havia muita gente que tinha vivido, nós não, mas havia muita gente mais velha que tinha vivido esse tempo. Mas hoje em dia são os filhos e os netos dos corporativistas que são eles próprios também corporativistas. É isso que eu acho estranho, António, porque às vezes eu ouço as novas gerações e fico preocupado a ouvir miúdos ali à beira de andar na faculdade e eles nunca conheceram outra coisa senão o socialismo. Não sabem o que é liberdade económica. Isso é uma coisa que me preocupa como cidadão. Jorge Marrão. Bom, antes de mais queria agradecer ao António ter aceito o convite do MEL, em nome do MEL, e agradecer-lhe. E talvez entrasse aqui numa zona de provocação. Nós como sociedade, talvez tivéssemos entrado na Europa um pouco às arrecuas, ou seja, quando digo às arrecuas é no sentido em que não estávamos de acordo com o modelo económico europeu de uma iniciativa privada pujante, livre, com grande liberdade, regulada, obviamente, de uma forma independente, e tivemos durante muito tempo a ideia que eram no fundo, as empresas bandeira que tinham uma participação do Estado. Eu ainda me lembro da grande discussão sobre as golden shares que havia em vários setores, e agora, de repente, era um pouco sobre isso que eu queria falar com o António. Nós somos confrontados com uma nova situação, é que as empresas privadas, ditas privadas, não têm meios suficientes para fazer face à crise, porque o Estado criou-lhes a recessão, e, portanto, a recessão, nós aí temos que reconhecer que é uma recessão desenhada pelos Estados, e temos então eu diria, temos um coro de economistas, sociólogos, jornalistas, políticos, a dizer que afinal o Estado é aquele ente superior que nos resolve todos os problemas. Até agora o Estado, o que nos tem feito, eu quando digo Estado, digo a política que está em cima da máquina administrativa do Estado tem gerado mais problemas. Qual é que é a tua ideia relativamente à intervenção do Estado na economia para o futuro? Porque sendo ela agora necessária, e é um ponto importante também nós realçarmos, a capacidade de poupança dos portugueses tem sido relativamente baixa. Quando o Estado vai precisar do dinheiro que tem que introduzir na economia, obviamente vai captar essa poupança e vai criar um efeito na economia privada em que os privados vão ficar prejudicados porque não vão ter essa possibilidade. Eu, aliás, há dias, e tu conheces bem o tema, falando com um fundo de dívida, o fundo de dívida dizia-me: bom, o meu negócio vai acabar porque eu vou passar a ter um grande concorrente que é o Estado a taxas muito baixas. Como é que tu vês a intervenção agora do Estado na economia, como é que ele deve intervir e também como é que ele deve sair, não é? Porque esse é um tema para quem no fundo é mais liberal e que sente que a economia privada é que gera crescimento. Como é que tu vês esta intervenção? Bem, nós temos aqui vários problemas. Temos um problema muito grande que se sobrepõe aos outros, no caso português, mais do que em muitos outros países que estão a sentir o mesmo problema que nós, que é a crónica descapitalização das empresas portuguesas. Porque, de facto, a nossa vida ativa profissional, desde o início dos anos 90, foi sempre em circunstâncias em que as empresas estavam descapitalizadas. Portanto, vivemos sempre a ouvir falar nisso. É engraçado que, antes disso, se formos olhar para as empresas públicas, elas também estavam descapitalizadas e continuam descapitalizadas. Temos várias empresas públicas a operar com capitais próprios. Nomeadamente a TAP. E não só a TAP, mas há outras. A CP é o caso típico da empresa que opera fora de todos os cânones da gestão financeira, porque o acionista nunca adotou, face ao tarifário que tem, à procura que tem e à gestão que tem, não tem proveitos para ter e como não há aumentos de capital
necessários. É uma empresa que, enfim, se fosse privada num sistema concorrencial, já não teria credores, já não teria fornecedores. Mas, enfim, o Estado é o lender of last resort, neste caso, e, portanto, as pessoas acharão, e tem acontecido, que no fim, mais tarde ou mais cedo, as dívidas da empresa serão saldadas. Ora bem, o que é que nós temos nesta altura? Temos uma necessidade de ocorrer no curto prazo, e aqui nós vemos logo uma diferença grande entre Portugal e os países europeus, entre as cigarras e as formigas. E o que nós verificamos é que nesta fase em que todos estamos de acordo que perante uma contingência destas, o apoio do Estado de curto prazo para estancar alguns problemas e reanimar assim que possível a economia, não há ninguém, a não ser os libertários, não há ninguém que pense que não é útil, e toda a ciência económica, quer no plano teórico, quer no plano empírico, mostra que assim é. E o que é facto é que esse é um plano. E nós vemos, por exemplo, a Alemanha muito mais generosa do que Portugal. Não digo em termos absolutos, digo em termos relativos. Vemos a Dinamarca, vemos a Holanda, portanto, os frugais nórdicos, porque estão numa situação, as formigas, porque estão numa situação... Não tem a dívida. Não tem dívida. Vemos a Suíça é uma coisa, o programa de apoio suíço é uma coisa gigantesca em termos relativos. E Portugal não, Portugal tem assim umas coisinhas, está à espera do tal plano europeu. Plano europeu que provavelmente vai ter alguma contingência, que ainda que a muito longo prazo não vai ser todo a fundo perdido, portanto vai ser necessário ter economia para o pagar, ainda que a muito prazo, já não nós, mas os nossos filhos e se calhar ainda os nossos netos quando os tivermos. E portanto aqui esta situação é um plano. O outro plano é achar que por causa disto o melhor é termos muito Estado em todos os setores no futuro. Ora, aí, por muita vontade que haja, não há meios para isso. O Estado português não vai ter meios para o fazer. É certo que está a criar alguns instrumentos, e esses instrumentos também não os vai criar com total liberdade, porque vai ter que os criar enquadrados na legislação comunitária e nas regras de boa concorrência, podem, a curto prazo, significar, em algumas empresas, maior presença do Estado, nomeadamente através de várias formas de financiamento que não são mútuos, portanto, não são crédito tradicional. Mas é evidente que aqui tem que haver um plano de saída. O que me preocupa também um bocadinho aqui é a afetação desse dinheiro, porque se forem entidades totalmente públicas, em primeiro lugar, eu não gostava de ser membro da administração dessa entidade, porque é alguém que certamente que se vai sentar, se calhar mais do que uma vez, em comissões de inquérito da Assembleia da República, porque estas coisas funcionam assim. Por mais bem intencionada que a pessoa seja, muito deste dinheiro não vai funcionar. E, portanto, essa é, de facto, deve haver muita gente muito interessada, mas certamente que ainda não viu o filme até ao fim. Mas isso é necessário que alguém faça. Havia outra forma de o fazer, que é pegar nas várias entidades que haja, e aqui o PSD tem um AMIR um bocadinho parecido, na linha daquilo que a Caixa Geral de Depósitos anunciou em 2012 e que depois foi travado pelo Ministro Gaspar, que era, em vez de ter a Caixa Capital para, enfim, como reservatório de posições de capital decididos pela Casa-Mãe, coisa que já não acontecia no meu tempo, mas tinha acontecido no passado, onde estavam lá sedas e essas coisas todas, isso é conhecido e, portanto, posso falar, havia a ideia de que podia-se dar algum dinheiro a fundos especializados e assim é que eram responsáveis pela afetação. Uma pessoa que tinha que ter a noção é que o fazia equitativamente e até havia uma regra, era... Se o FEI e um privado lá puserem dinheiro, então o facto de nós também contribuirmos, e nós nunca poderemos ter mais do que qualquer um dos outros, era mais ou menos a regra desenhada, então ninguém nos pode acusar de ter aqui uma lógica pública de favorecimento e não económica. Aí qual é que era a grande vantagem? O Estado está longe da decisão. O Estado está longe da decisão. Eu acho é que, e o Joaquim Sarmento apresenta uma coisa muito parecida com essa ideia de 2012. Qual é que é o problema agora? O problema é que a maior parte das pessoas não gosta disso, não é? Porque isso significa retirar poder a quem tem o dinheiro. Tem o ónus de o ter afetado, mas as decisões que toma são demasiadamente triviais para serem geradoras de poder. Sobretudo se eu quiser negociar todos os credíveis. Mas reconheces que um país como o nosso, que chega a 120% de dívida do PIB antes do Covid, que é incapaz de criar crescimento económico,
em 2 décadas, também não vão ser mais estes 20% ou 30% que nos vão tirar deste marasmo económico. Ou seja, nós não temos instituições estatais que sejam orientadas para o crescimento económico. Nós temos instituições estatais orientadas para a redistribuição. E aqui há um tema importante que tu salientaste que valeria a pena também, se calhar, aprofundarmos, que é a ideia que, se esses dinheiros fossem postos a concurso para serem geridos por privados e serem eles próprios que iriam financiar a economia com algum risco de algumas entidades que também poderiam estar interessadas, provavelmente tínhamos um modelo muito mais, diria, mais liberal e menos atado, se quisermos, à partidarite e à governança estatal. No fundo, era uma mistura de uma agência mista entre público ou privado, em que o privado tem a responsabilidade de fazer a gestão desse dinheiro com uma lógica que fosse contratualizada, em vez de estarmos a dar ao Estado, que mais uma vez vai entregar eventualmente a um conjunto de agentes que estão mais ou menos dependentes do poder político e que vão fazer mais política do que propriamente economia. Jorge, aí tinhas um problema, começavas logo a ter os partidos e os grupos de interesse na gritaria logo no dia seguinte. Isso era sinal que a ideia era boa. Claro, o problema é que depois tu não tens os governos, como dizem os espanhóis, se acorrona, não é? E depois não fazem nada. Eu acho é que vai haver... eu concordo, aliás, esse modelo já o defendi, já o tentei pôr em prática. Devo dizer que ele não foi chumbado na altura pelas más razões. Ele foi chumbado porque não se queria fazer muito nessa frente. Portanto, não foi uma questão de ter mais ou menos poder, porque também não fizeram nada ao lado, embora houvesse essa ideia do Banco de Fomento e isso fosse visto como uma concorrência marota ao grande Banco de Fomento, que era uma ideia do Dr. Carlos Costa e de alguns ex-comunistas que passaram pela Comissão Europeia e que ainda estão no Banco de Portugal. E, portanto, uma coisa muito mais interventiva, O que é que se passa? Passa-se que este momento é um momento crucial, porque se nós fizermos com estes dinheiros o que fizemos com a maior parte dos nossos dinheiros, nós vamos ter muita coisa péssima, vamos ter muita rua transformada em nova avenida, com mais pedonal, mais inteligente, mais ciclável, mais não sei quê. E se calhar não vamos ter mais infraestrutura necessária ao desenvolvimento das empresas, e se calhar não vamos ter eletricidade mais barata para o funcionamento das empresas, e se calhar não vamos ter toda uma série de projetos que são fundamentais para que as empresas não tenham uma desvantagem competitiva por estar em Portugal. E é evidente que se houvesse aqui uma confluência, mas os privados aqui tinham que pôr o dinheiro, não eram os privados a gerar sem pôr dinheiro, porque eu acredito que... Sim, claro, com certeza. Como diziam os ingleses, tem que haver skin in the game, portanto eles têm que pôr o deles também à frente. Mas nessa circunstância, eu acho que havia muito mais racionalidade, por muito que o governo tivesse alguns investimentos, por razões que nós conhecemos de falhas de mercado, o governo pudesse fazê-los, e pode fazê-los diretamente ou de outra forma, isso agora não está em causa, mas muito dinheiro que era posto na economia, nós tínhamos a certeza que era feito com uma racionalidade maior, porque havia pessoas que, se pensassem mal, estavam também a perder o seu. Neste momento, a coisa não encaminha-se para poder não ser assim. E se não for assim, eu tenho, quanto mais não seja por razões históricas neste país, dúvidas de que nós não estejamos, mais uma vez, avançar para um custo de oportunidade enorme de uma oportunidade que não apanhamos completamente. E aqui a qualidade das instituições é muito importante e, como nós sabemos, a qualidade das instituições públicas já teve melhores dias, infelizmente, em Portugal, do ponto de vista de recursos humanos, do ponto de vista de organização, do ponto de vista até de uma certa mundivivência. Tem a mundivivência bruxelense, mas não tem muito mais do que isso. E isso não é, a meu ver, bom indicador avançado de grandes decisões. E isso preocupa-me, como é evidente, porque não vamos ter muito mais oportunidades durante a nossa vida ativa de ter um apoio externo dessa forma, não é? António, eu vou-te dar este exemplo e gostava que tu me explicasses o que é que está bloqueado em Portugal, que não deixa isto funcionar. Quando a TAP apresentou, vamos à TAP, quando a TAP apresentou resultados horrivelmente negativos em 2018,
superiores a 110 milhões de euros, quando tinha previsto para esse ano dar lucro, o Governo devia imediatamente ter ido propor um plano de reestruturação a Bruxelas. E não o fez. Porque nessa altura, a conversa com a Bruxelas não era de uma empresa em situação económica difícil ou em dificuldades, era uma situação passageira. E, portanto, teria sido mais fácil negociar com a Bruxelas. Não se fez com receio de votos. Bom, agora a TAP vai passar por um processo de reestruturação que vai pagar por tudo aquilo que não foi feito nos últimos 2 anos. O que é que tu achas que falha na sociedade portuguesa para estas luzinhas amarelas não se tornarem vermelhas e não haver escrutínio destas situações ao ponto de obrigar os governos a tomar as decisões certas? Porque se quando vais a alguns países da Europa, isto funciona, esta sindicância, este escrutínio funciona. Em Portugal cai-se sempre em saco roto. Há 1 milhão de pessoas que vão para a Avenida da Liberdade e para o centro de Lisboa em 2012 protestar contra o aumento de impostos, aliás, contra a taxa social única, mas depois essas pessoas, nestas situações, ficam caladinhas que nem ratos e não saem à rua, não fazem uma manif. Eu acho que há uma primeira razão que é a típica de todos os políticos, e em Portugal só não foi bem assim, eu não quero tirar mérito a ninguém em concreto, mas só não foi bem assim quando, infelizmente, tivemos algum dictato externo, das várias vezes em que os credores, por se terem chegado à frente, nos impuseram condições. Em geral, as pessoas olham sempre ao curto prazo e, portanto, a ideia é, há eleições em 2019, não vou querer ter um problema por causa da desgraça de 2018. O que é que acontece? Temos uma classe empresarial que praticamente não tem voz porque está muito dependente do Estado. Sobretudo os grandes empresários. Põem-se a jeito. Não, sempre, com muito gosto. É o que pinga do Orçamento de Estado e depois não conseguem ter independência para dedicar no Estado. Eu na década passada, só aqui um parênteses, enfim, sempre trabalhei, nos anos em que trabalhei num grupo grande, sempre tive da parte do principal responsável e acionista a liberdade para dizer o que quisesse, desde que eu, entretanto, não enlouquecesse. E, felizmente, julgo que não aconteceu. Mas algumas vezes ele foi maçado por coisas que eu disse e que nem tinham a ver com os negócios do grupo em que eu trabalhava, coisas sobre o funcionamento da economia. E não ele, que nunca me disse nada sobre isso. O mais que disse foi, olha, ligaram, mas é só para que saiba, não quero que mude nada. Isso aconteceu 2 vezes, com governos de cor diferentes, um do PSD e outro do PS, portanto... o que é que acontece? Acontece que vários colegas meus vieram dizer assim, tu tens é que ser um institucional. Mas então o que é um institucional? Eu sou uma pessoa super rigorosa, não assino nada que não tenha lido, trabalho loucamente, visto a camisola. Sim, mas institucional não é isso. Institucional, eles não podem saber o que tu pensas. Portanto, o institucional era aquele tipo que era amigo dos governantes, que era amigo dos banqueiros, que era amigo de todos, porque basicamente não tem opinião sobre nada. Mas é preciso muito treino para uma pessoa não ter opinião sobre nada, sobretudo se tiver o feitio que eu tenho. É muito difícil um tipo achar que está tudo bem sempre. Eu passei a chamar-lhe os institucionalistas. E quando estava mais zangado, chamava-lhe os situacionistas. São pessoas que estão sempre contentes com a situação. Ora bem, neste enquadramento, em que muitos dos quadros, muitas das pessoas têm opinião, e em que o jornalismo económico, hoje em dia, ao contrário do nosso tempo, é dominado por pessoas do Bloco de Esquerda e do LIVRE, mas é que, se for preciso, até digo nomes, quer dizer, é claríssimo que são todos de extrema-esquerda. Isso é mais que evidente. É mais que evidente, quer dizer. Mas se falares com os teus amigos nas empresas em que nós trabalhamos, eles vão dizer, é? Não reparei. Não posso, não acredito. E, portanto, esta ideia de... Este comportamento institucional, a que eu chamo o situacionismo de alguma elite económica, leva, de facto, à falta de escrutínio. E imensa gente percebeu aquilo que o Camilo disse na altura e está a dizer agora. Eu acho que há esta inibição de tomar consequências das coisas. Depois as pessoas o que é que acham? O cidadão comum acha isto não me vai afetar agora. Se não me vai afetar agora, alguém há de resolver aquilo, eu não vou ter nada a ver com isso. É só quando chega à fatura que o cidadão se enerva. E por isso... António, o Camilo pareceu-me um bocado sonhador quando te pergunta porque é que o governo não introduziu um plano de reestruturação. Eu queria relembrar ao Camilo que um governo socialista não pretende que as empresas deem lucro, porque eles acham que o lucro não é uma medida da empresa.
E, portanto, e também como não conseguiram fazer contas públicas equilibradas, isto nunca é problema. Quando é que se torna problema real na economia esta ideia de que o lucro faz falta? Quando os bancos e as empresas que têm que fornecer a essas empresas deixam de dar crédito. O momento, vamos lá ver, o momento crítico, se nós nos relembrarmos de todas as crises que tivemos, ele aparece sempre da mesma forma, que é quando é preciso dinheiro e os bancos não emprestam mais. E, portanto, o caso português foi quando, no fundo, os bancos portugueses já não se conseguiam endividar mais para comprar dívida pública, e no caso das empresas privadas, em que o Estado quer fazer interferência, ou públicas, é quando os bancos dizem que não. Portanto, a medida de eficiência vamos lá ver, dos conservadores socialistas e da extrema-esquerda é sempre a mesma, é não ligar ao lucro e esperar serenamente que a empresa vá ao charco, e quando ela vai ao charco, então vem-se falar é preciso proteger o emprego e o bem público, não dizendo que aquela destruição de capital que se fez podia ter sido aplicada corretamente noutra atividade, deixa de se poder fazer. É que a economia, realmente aqui o António sabe muito melhor do que eu, a economia tem destas coisas, quer dizer, não há almoços grátis na prática, quer dizer, eu se aplicar dinheiro num lado mal, esse dinheiro não pode ser aplicado bem no outro lado. E, portanto, eu acho que a tua questão é um bocadinho, Camila, é um bocadinho esotérica. Nunca vais ver um pedido de reestruturação por parte de um governo que entende que o lucro não é uma necessidade de demonstrar a eficiência da empresa no mercado. Portanto, eu acho que isso é um mas continuo a tentar defender que, nesse aspecto, nós tenhamos um bocadinho mais de cidadania. Bom, António, eu vou-te ler uma frase dita ontem por um banqueiro. É assim: se a situação continuar, acho que podemos ter uma situação bastante mais grave do que foi a última crise de 2012. Pedro Castro Almeida, CEO do Santander. Isto tem ele está preocupado, como está uma série de banqueiros, como sabes, com o fim das moratórias, a partir do final de março. Bom, António, explica-me porque é que só há um banqueiro a dizer isto de forma aberta ao país. O resto está calados que nem ratos. Bem, eu vou já fazer, eu tenho relações profissionais com todos, porque trabalho na gestão de ativos e é conhecido e, portanto, aqui, mesmo eu, terei de ser um pouco mais... Mas há uma coisa que é óbvia. Declaração de interesse, não tem tempo. Claro, à cabeça. Mas há uma coisa que é óbvia. É o balanço do Santander versus o balanço dos outros bancos. E, portanto, enfim, isso é público e notório, as pessoas podem não gostar, mas é uma realidade, quer dizer, toda a gente sabe isso, não é? Porque todos os gestores que neste momento estão à frente dos bancos, eu não conheço o presidente do BPI, mas conheço várias pessoas que estão lá na administração, os outros são pessoas que eu conheço muitíssimo bem. O Pedro Castro Almeida, eu diria que é o único de quem sou amigo, mas conheço bem os outros, também conheço bem há muitos anos o António Ramalho, já me estava a esquecer do António. Mas o que é facto é que é a pessoa que está na situação mais confortável, não por estar numa situação muito difícil, mas que faz parte de uma organização de excelência, não é? O Banco Santander, gosta ou não se gosta, é uma organização de excelência. Não estou a dizer que os outros não estejam... Há uma coisa comum, todos os gestores bancários em Portugal hoje são muito melhores do que eram há 10 anos. Isto foi das coisas, e não se dá muito esse crédito, em que as coisas mais melhoraram. Hoje temos os bancos geridos por gente profissional e séria. Ainda bem que dizes isso. Que é uma coisa que não tínhamos. O Pedro, talvez a sua maneira de ser, e também certamente o facto de que gera com muito rigor e com muito empenho e muita sobriedade uma organização que é uma organização forte, não é? O Santander é um dos maiores bancos comerciais do mundo. E, portanto, Agora, mas repara... Vamos lá ver, a banca, há um tema que se calhar poderia ajudar aqui também a resposta que do António e da tua questão. A relação entre o soberano e o banqueiro é histórica e vamos lá ver, é permanente na economia. Quer dizer, os banqueiros estão sempre a tentar perceber para onde é que o soberano quer levar, no fundo, a economia. Portanto, tem sempre uma maior descrição relativamente à forma como se expressam publicamente, porque sabem que isso há uma cumplicidade, se quisermos, e que ela é boa quando vai no bom sentido e é péssima quando ela vai no sentido errado. Quando nós, por exemplo, olhamos para uma economia americana,
em que as empresas dependem muito mais do mercado de capitais, em que há uma maior dispersão, se quisermos, bolsista, maior anonimato, os bancos não têm uma relevância tão grande e, portanto, não têm esse peso, tem mais o peso do ponto de vista, se quisermos, dos depósitos, da proteção dos depósitos, do que propriamente do crédito. Em Portugal é mais complexo porque é uma economia que tem uma dependência muito grande do banqueiro e o perigoso que muitas vezes existe, é importante dizer estas coisas, o banqueiro não pode ser o alarmista porque ele próprio sabe que com esse alarme pode criar uma situação também prejudicial ao seu próprio banco. Agora, diz. O que disse o Pedro não é alarmista. Se calhar os outros também o diriam noutras circunstâncias. Eu não disse que ele era alarmista. Eu estou a dizer é que tem algum receio porque sabem que isso pode afetar a leitura que os agentes económicos estão a fazer da economia. Agora, a verdade é que nós não temos, vamos lá ver, nós estamos a perder instituições que tenham independência, no caso concreto são as universidades. Como é que nesta crise, nós já falámos nisto, como é que nesta crise não aparecem universidades a produzir papers a explicar o que se está a passar ou o que é que se pode passar? Temos que ser nós, obviamente a sociedade civil, a fazer isto, mas as universidades têm uma capacidade de conhecimento acumulada e deviam fazer, não é? Jorge, deixa-me pedir para não seres injusto, ok? E vou dizer porquê. Ontem ouvi o António Mendonça, professor António Mendonça. Tu conheces a universidade onde ele já deu aulas, não é? Conheço. Por acaso, aulas? Pois, por acaso é a tua. Que já foi ministro, começar uma conversa sobre a TAP a dizer assim: bem, eu cresci com essa referência chamada TAP. Para justificar que o governo devia ter bom senso e nacionalizar a empresa. Portanto, tu tens aqui. Espera, Jorge, espera. Tu tens. Não, eu gosto de chamar os bois pelos nomes. Desculpa lá. Tu tens aqui um bom exemplo da academia a fazer fretes ao Estado. Mas, Camilo, vamos lá ver, mas a ligação que existe entre o Estado e algumas universidades é direta, até porque o Estado próprio as financia. Não é por acaso que nós olhamos para a academia a nível mundial e vemos que a academia americana, com os seus donativos e com as bolsas que são dadas pelos ricos da América, continua a ser independente e as próprias fundações e tudo isso obriga a que uma sociedade seja independente. O que nós não estamos, o que eu queria referir são as instituições terem capacidade de ser independentes, não são as pessoas, porque as pessoas têm que defender a sua vida privada e os seus interesses e em algum momento têm que se retrair. Isto é mais ou menos também em relação ao jornalismo. Quer dizer, como é que o jornalista é independente do poder político? É se estiver inserido numa organização que a própria instituição tem capacidade de ser independente. Se ela própria tem independência do governo, é óbvio que isso é um problema. Deixa lá, o António está-se a rir. António, explica lá a risota, só chama. Nós temos a comunicação social, salvo algumas exceções, toda alinhada para o mesmo lado, quer dizer, não estou a ver onde é que há alguma independência aí. Aliás, eu acho que até, não estou a dizer que é o governo que manda neles, eles é que querem, eles é que acabam por, enfim, há uma simbiose total, não é? E quanto a isso que estavas a falar, em Portugal é tudo ao contrário. Ainda ontem a minha escola foi atacada porque não depende só do Estado, porque toda a gente o que dizia que o bom é depender só do Estado, porque só assim é que as pessoas são independentes, não é? Uma sociedade em que as pessoas acham que o discurso do ódio, que é claramente algo que está em Portugal criminalizado e que deve ser tratado pela polícia, seja qual for o discurso do ódio, nomeadamente a preocupação agora é a extrema-direita, mas há outros discursos de ódio, mas eu acho muito bem que tudo o que é criminoso ou passível de procedimento criminal na extrema-direita deve ser investigado. Mas eu não quero dar isso à Mariana Vieira da Silva. Como é evidente. Sim, mas é que alguém falou sobre isso à direita, nos partidos da direita? Não, mas olha, eu hoje falei de manhã do comentário matinal. Eu sei, mas tu não és CDS nem PSD. Isso, a única coisa que eu vi hoje no PSD foi uma alegria infinita por um socialista ir para a frente do Conselho Económico e Social. Portanto, quer dizer, nós estamos numa situação em que as pessoas que não pensam de acordo com a situação estão um bocadinho, também se sentem órfãs. E quando as pessoas se sentem órfãs, calam-se porque percebem que não há proteção nenhuma, não é?
As pessoas ainda podem ir acreditando. Queria relembrar que esse dirigente socialista que foi para o Conselho Económico Social foi convidado a ir ao MEL e depois, na última hora, recusou porque nós tínhamos politizado o movimento Europa Liberdade, ou seja, um espaço em que nós damos liberdade às pessoas, sabendo que é um espaço não socialista, poder debater. Portanto, nós temos uma sociedade, ou seja, nós temos uma sociedade aprisionada pelo Estado, pelos interesses das pessoas que ocupam o Estado. Eu não sou analista político. Como é que político. nós saímos disto? Eu não sou analista político, mas queria dizer o óbvio que nem um único analista político levantou. Não levantou porque não convém levantar. Quer dizer, esse grande socialista é apoiante de primeira ordem da candidata da esfera do Partido Socialista que o primeiro-ministro decidiu não apoiar para garantir a presidência, enfim, a reeleição do Sr. Presidente da República. É evidente que a partir do momento em que lhe dá esta nomeação, causa um problema alternativo ao candidato que ele vai levar ao colo como principal patrocinador a Belém, e que os portugueses vão, e muito bem, a reeleger Presidente da República. Portanto, fazem-se estas jogadas à frente de grandes analistas políticos que não conseguem dizer nada, que escrevem coisas sobre comparações entre, enfim, políticos portugueses da atualidade e grandes políticos ingleses do tempo da Segunda Guerra Mundial. E ninguém se ri. E tudo isso continua e continua e continua. E depois falam enfim, do ar competente de fulano ou cicrano. Claro, porque é de esquerda. Se fosse direita, claro que não podia ter ar competente, mesmo que o fosse, não é? Portanto, há esta complacência toda que me dá a ideia que os jornais... É tudo público. Eu acho que o Estado é dono de tudo. Acho que é uma ilusão. Ou se não... É que o Estado chegou à situação fantástica de não precisar de ser dono. Nós, quando fundámos, já agora vamos fazer aqui um minuto de propaganda, nós, quando fundámos o Movimento Europa e Liberdade, foi exatamente por isso, porque nós começámos a perceber-nos que havia uma incapacidade dentro das instituições tradicionais portuguesas de discutirmos de forma aberta aquilo que nós defendíamos, que era a Europa e a liberdade. E, portanto, e mesmo assim fomos na primeira convenção apelidados de um movimento de extrema-direita ou direitista, e que lá tivemos que explicar que não era nada disso, mas que nos continua a querer colar e sempre uma... Agora, como é que tu vês... porque há aqui um tema que valia a pena, se calhar, nós também tocarmos, que é como é que tu vês esta necessidade, como é que nós vamos sair deste, eu diria, deste buraco, se quisermos, institucional e económico? Porque, no fundo, há uma ligação recíproca entre o buraco económico e financeiro que tem as finanças públicas portuguesas e que gera uma dependência, obviamente, da sociedade como um todo, de forma individual ou de forma institucional, do próprio Estado. O que é que seriam um conjunto de iniciativas ou de medidas ou de ideias que poderiam alterar esta... Eu tenho uma ideia, mas gostaria de expressar depois de te ouvir. O que é que seria, na tua opinião, que poderia ser feito? E que poderia dar uma maior liberdade, podíamos construir uma sociedade mais livre, com mais capacidade de intervir, capacidade de criticar, capacidade de escrutinar e capacidade de empreender, e que de alguma forma ninguém se sentisse lesado por emitir a sua opinião, porque esse também é um outro problema. Não, eu acho que vamos caminhar para situações de menor liberdade. Acho que no início da nossa vida não tínhamos liberdade nenhuma, também não nos fazia grande diferença porque éramos crianças, mas os nossos pais não tinham a liberdade que nós temos hoje. Eu acho que há 20 anos as pessoas tinham mais liberdade do que têm hoje e acho que provavelmente o sentido, infelizmente, é no sentido de menor liberdade, e as gerações mais jovens, é engraçado que desde que sejam uma certa orientação, não estão muito preocupados com a perda de liberdade. O que era algo que era totalmente anacrónico na nossa geração. Ninguém passava pela cabeça, depois de termos visto o que aconteceu aos nossos pais, que não só houvesse liberdade. Agora, se coartar a liberdade no sentido bonzinho, as pessoas já não estão tão preocupadas com isso. Jorge, eu não sei, eu não acredito hoje em dia muito em grandes missões da sociedade civil, porque a sociedade civil em Portugal é muito curta. Não sei, Os empresários têm muito pouca dimensão.
Muitos, enfim, até conhecem os mercados, mas têm pouco mundo. E a nossa, enfim, elite intelectual também, enfim, tem muito mundo através dos campos americanos e da CNN. Não conhecem a América, conhecem Yale, conhecem Harvard, conhecem Chicago, mas, quer dizer, não conhecem a América. Aliás, estiveram lá e muito bem, embrenhados na biblioteca e nas suas aulinhas. Só que depois ficam com uma noção um bocadinho diferente das coisas. E na Europa lhe deem aspas. Portanto, eu acho que em Portugal vai haver a certa altura uma necessidade de fazer qualquer coisa. Eu esperava, sinceramente, que em 2011, 12 pudesse haver um certo acordar de algum torpor. Mas eu acho que algumas pessoas têm alguma culpa de não se ter querido explicar, coisa que se fez na altura, não se fez na altura, a razão pela qual tivemos que aplicar uma determinada terapia. Porque essa terapia tinha coisas boas, mas tinha coisas que eram muito dolorosas. E ao não se explicar porque é que se dá uma terapia muito dolorosa, perdemos uma ótima oportunidade das pessoas aprenderem com o sofrimento coletivo que houve na altura, de muita gente, que certas opções não fazem sentido. E nos anos subsequentes não houve, enfim, não houve grande discussão. Repara, não há grande discussão sobre nada, sobre alternativas. Eu também não penso que se deva esperar que as universidades façam essa discussão. Elas têm que contribuir necessariamente, são uma parte importante. Mas eu devo dizer, enfim, não quero ser o Alexandre Herculano a caminho do Val de Santarém, mas neste momento não vejo enfim, nada de muito fervilhante na sociedade portuguesa que possa dar origem a enfim, a um rebate de consciência, ou um alerta das consciências para mudar as coisas. Francamente não vejo. Acho que é lutar para não se fazer pior do que aquilo que se vai fazendo e tentar em algumas coisas melhorar. Não vejo uma grande volta que se possa dar, porque isso significava mobilizar uma multiplicidade de agentes, todos eles convivendo bem com uma situação em que todos vão ficando um bocadinho pior. E, portanto, essa falta de ambição sobretudo, as pessoas serem muito superficiais, muito suscetíveis à propaganda, tudo isso faz com que eu, enfim, tive algumas expectativas maiores no passado, mas não tenho, enfim, acho que neste momento é um bocadinho uma luta de resistência, não é uma luta por uma grande mudança, que eu adoraria que acontecesse, mas tem que se juntar os astros numa configuração tal que neste momento não me parece estar próxima. António, estás mesmo descrente. Eu talvez fosse no caminho, António. Eu diria que há dois instrumentos ou duas áreas em que Portugal poderia apostar e quereria de certeza uma ideia diferente. Uma era claramente a atração de capital externo, porque o capital externo sabe exatamente o que é que vai fazer para Portugal e para onde é que o vai, no fundo, rentabilizar, e ao mesmo tempo obrigaria as instituições portuguesas a adaptar-se. E foi isso que aconteceu a seguir à Revolução, e depois também aconteceu com no fundo, com alguns investimentos. E por outro lado... Uma coisa muito rápida. Então, se é assim, temos uma luta de curto prazo, porque acho que António Costa vai ser o último socialista, o último líder socialista que acredita nisso. Depois de António Costa não acredita nisso. O António acredita nisso. E, portanto, eu estou de acordo que os socialistas mais à esquerda são muito mais, diria, nacionalistas. Primeiro, são mais anticapital e portanto, quando capital externo ainda mais. E é importante perceber que no momento em que se diz que no caso da TAP vão buscar um gestor estrangeiro, estão a revelar, primeiro, que a Universidade Portuguesa ou Portugal não conseguiu produzir esses gestores, e portanto há ou seja, o aspecto externo, ou seja, a dimensão externa teve sempre muito peso em Portugal para a nossa mudança de sociedade. Sim, por outro lado, certamente. E outra dimensão que eu não deixaria para trás é a dimensão europeia, porque se a Europa nos emprestar o dinheiro com um conjunto de condicionalidades e com uma ideia do que é que nós temos que fazer, eu acho que naturalmente
vai dar resultados diferentes daqueles que teríamos se mantivéssemos fechados aqui no Burgo. Posso dizer uma coisa? Eu pensava que estavas a falar de uma coisa mais filosófica, de mobilização da sociedade e tal. Não, isso não. Estes dois aspectos eu estou completamente de acordo contigo. O capital externo, eu acho que aí conseguimos ter uma maioria de portugueses que acredita que o investimento externo é fundamental para trazer boas práticas, para trazer capital, que é o que cá não há, não é? Sim. E para, sobretudo, trazer boas práticas, trazer novas exigências e evitar uma coisa chata e muito má para o país, que é a saída de alguns dos nossos cérebros mais jovens para fora, porque não têm cá oportunidades. Enfim, alguns investimentos que têm sido feitos, por exemplo, na zona do Porto, por bancos estrangeiros que utilizam a capacidade que eles têm em termos de engenharia, em termos de gestão de processos, etc. Isso é um exemplo pequenino de uma coisa que, entre muitas outras, que é útil e que não deixa fugir os nossos jovens melhores. O outro aspecto importante é a Europa. Isto é completamente impopular, mas eu acho que condicionalidade no sentido de não deixar transformar milhares de milhões em obras de autarcas e de comissários regionais, eu acho que isso é verdadeiramente notável, não é? Isso é um serviço ao país, claramente. É um serviço ao país, não é um serviço às construtoras, mas elas já tiveram tantos balões de oxigênio e acabaram sempre como nós conhecemos, não é? Eu gostaria também de relembrar. Estamos sem tempo, Jorge, muito rápido. Não, eu só queria relembrar que, por causa da questão da liberdade económica, que todos os empresários que se associaram ao Estado nestas últimas décadas, basicamente são todos falidos. Portanto, eu diria que há que pelo menos alertar para os novos empresários que não vão ter que cometer o mesmo erro. Sim, olha, antes de terminar, eu gostava de lembrar exatamente isto que o Jorge disse agora e o António, que é esta coisa de dependermos excessivamente do Estado, inclusive as empresas dão mau resultado. Como se viu, uma boa parte dos empresários que andaram a encostar-se no Estado acabaram falidos. Bom, foi o Mel Talks desta semana com António Nogueira Leite para discutirmos da liberdade económica e, como você viu, a desigualdade na economia. O que tivemos aqui a perguntar foi se o setor público e o privado são mundos cada vez mais afastados. Já percebemos que, pelo menos neste momento, estão bastante afastados. Além de agradecer ao Jorge e ao António, quero lembrar às pessoas que estão a ver, que são para aí 1.500, estavam ainda há bocadinho, ou 1.600, que queremos agradecer a sua paciência, mas também queremos pedir a essas pessoas a quem vão ver, façam aquilo que eu peço sempre, que é colocarem um gosto, fazer partilha nas redes sociais, mas também já sabe porquê. É que aquilo que houve aqui não houve mesmo em lado nenhum. Quanto a mim, fico por aqui. Eu e o programa matinal estaremos de volta na segunda-feira às 8 da manhã. Tenham um grande fim de semana e também um grande fim de semana para os meus convidados. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.